Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dorinha. Não se esqueçam, olha, se vocês gostarem do vídeo, dê um joinha no vídeo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque eu estarei aqui sempre falando sobre a nossa saúde e sobre as doenças que nos acometem, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que você queira saber especificamente, escrevam aqui nos comentários. Eu vou ler, leio com carinho e respondo com muito carinho, tá bom? Também, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre a defesa do nosso organismo. Gente, será que a nossa defesa trabalha muito? Será que o nosso sistema imunológico tem muito serviço? Olha, nosso sistema imunológico tem muito serviço, viu? O tempo todo a gente entra em contato com vírus, bactérias, fungos, substâncias tóxicas, poluição, quer dizer. E o nosso sistema de defesa está sempre atento para nos defender. Quando nós falamos em defesa, muitas vezes a gente lembra logo de anticorpos. Então, eu vou falar para vocês uma coisa. A nossa defesa, ela não é feita apenas por anticorpos, tá? Nós temos células, temos proteínas, existe uma série de coisas que está envolvido na nossa defesa contra os agentes estranhos. Bom, nós temos dois tipos de defesa. Uma é chamada de defesa natural ou inata. A defesa natural é um tipo de defesa que a gente já nasce com ela. Ela é inespecífica. Então, ela nos defende contra qualquer tipo de corpo estranho que aparecer. Diferente da defesa natural, nós temos a defesa específica. Como o nome diz, específica, é uma defesa que ela é feita especificamente contra determinado agente agressor e depois que o nosso corpo entrar em contato com aquele agente agressor. Mas hoje nós vamos falar da defesa natural. A defesa natural, ela tem também de dois tipos. Nós temos uma defesa que é externa, que funciona como uma barreira contra a penetração dos organismos invasores. A principal barreira que a gente tem é a pele. Quer dizer, a pele recobre todo o corpo e a pele íntegra impede a penetração de corpos estranhos, né? Temos também a mucosa. A mucosa é aquele tecido que recobre os orifícios. Então, por exemplo, a parte de dentro de todos os orifícios do nosso corpo. Então, nós temos, por exemplo, mucosa bucal, mucosa nasal, ocular, mucosa vaginal, mucosa anal. Quer dizer, todos os nossos orifícios são recobertos por mucosa, e essa mucosa também nos dá uma defesa. Temos ainda a lágrima, que quando entra, por exemplo, um corpo estranho no nosso olho, a gente imediatamente pisca, lacrimeja, e a lágrima leva para fora esse corpo estranho. E temos também o espirro, que sobre ele a gente falou no vídeo passado, né? Então essas são defesas que impedem a penetração dos corpos estranhos, né? Temos também, internamente ao nosso corpo, nós temos também uma defesa natural. Uma parte dessa defesa natural ela é feita por células, os famosos glóbulos brancos de defesa, né, gente? Então tem os neutrófilos, que são células que englobam o corpo estranho e destroem. Os neutrófilos, eles englobam especificamente bactérias, né? Então, qualquer tipo de bactéria. O neutrófilo, ele engloba e destrói essa bactéria. Outra célula que nós temos, que também faz parte da defesa natural, são os macrófagos. Os macrófagos são células que são produzidas no sangue, mas depois migram para os tecidos. E os macrófagos, então, são células teciduais. E os macrófagos, eles conseguem fagocitar e destruir qualquer tipo de corpo estranho, inclusive células mortas, pus.
Vocês já notaram que se a gente tiver uma espinha, se a gente não mexer nessa espinha, daí um tempo a espinha sara, né? Por que que ela sara sozinha? Os macrófagos vão lá e englobam esse pus, destroem esse pus. Temos ainda umas células que são chamadas de células natural killer, são tipos de linfócitos. Essas células natural killer, elas são muito importantes na defesa contra vírus e na defesa contra o câncer. Sim, gente, nós temos uma defesa contra o câncer. E por que que a gente tem câncer às vezes? Nós temos câncer quando, por alguma razão, a defesa falha. Da mesma maneira que nós temos uma gripe quando a nossa defesa falha, né? Mas nós temos sim uma defesa contra o câncer. E tem as células natural killer que são responsáveis por destruir células cancerosas e destroem também aquelas células que estejam infectadas por vírus. Além dessas células, nós temos também algumas proteínas. Então nós temos as proteínas que são chamadas de interferons ou interferon, como, né, podem ser interferons ou interferon, como queiram pronunciar. E os interferons, eles são responsáveis pela defesa contra vírus e são responsáveis também pela defesa contra o câncer. E temos ainda um outro grupo de proteínas que, na verdade, constituem um sistema de proteínas que é chamado de sistema complemento. E o sistema complemento também agem contra bactérias, contra vírus, contra vários tipos de agentes agressores. E o sistema complemento também faz parte dessa defesa natural. Então vejam bem, tudo isso que a gente falou até o momento é um tipo de defesa que a gente já nasce com ela. Não precisa tomar vacina, não precisa entrar em contato com o corpo estranho anteriormente. Ela já existe no nosso corpo, está de prontidão e essa defesa natural é a nossa primeira linha de defesa. Então, a primeira linha de defesa contra qualquer agente agressor é esse tipo de defesa que é a chamada defesa natural. Tá bom? Interessante, não é, gente? Muito bom. E no próximo vídeo a gente fala sobre a defesa específica. Tá legal, pessoal?